Senhor, queridos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os queridos a abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo de número 17. Glória a Jesus. O versículo 1 a seguir. Glória a Jesus. Graças a Deus, mais uma noite que Deus nos concedeu em sua presença, noite de oração, noite de bênção, noite de vitória. Tenho certeza que Deus tem vitória para o seu povo. Os irmãos encontraram, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor: sai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, adiante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim, para que comamos. Elias lhe disse: não temas, faze conforme a tua palavra, porém faze primeiro para mim um bolo, e traze-o para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Queridos, esta palavra, muitas vezes apregoada, muitos que já têm alguns anos de crente já ouviram esta mensagem por algumas dezenas de vezes. Mas eu creio que nesta noite o Senhor tem algo diferente a falar para a minha e para a sua vida. Eu observando esta passagem bíblica, onde nos conta a história em que o reinado de Israel fora dividido, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e a qual nos diz as Escrituras Sagradas, que ali no reino do norte não teve sequer um monarca que seguisse a Deus fielmente, os deuses. E Deus então, para que suprisse essa necessidade, começa a levantar ali os seus profetas. Dentre eles coloca aqui Elias como um dos precursores. E observando também naquela época os líderes religiosos, todos eles estavam corrompidos
e deixaram de fazer o que era reto na presença do Senhor. Como é que um líder corrompido poderia guiar o povo para os caminhos de Deus? E agora vem aqui Elias e chega diante de Acabe, a qual Acabe tinha casado com uma mulher chamada Jezabel, que era o próprio demônio em pessoa, filha de Baal, de Abizebel, quer dizer, meu pai é Baal, que no original era chamado, eles criam que era ali o Deus da chuva. E agora chega Elias para Acabe e diz: olha, Acabe, conforme a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra. E ali eu quero crer que naquele momento Acabe deve ter se espantado, porque ele cria que era o seu Deus, o Deus que ele cria, ou que o povo ali cria, chamado Baal, que dava chuva sobre a terra, que dava fertilidade sobre a terra. E agora Elias chega com essa proposta e diz a ele que não haverá chuva. E Elias sai. Imediatamente após Elias ter saído, diz a Bíblia Sagrada que veio a palavra do Senhor a Elias. E Deus então determinara a Elias que fosse se esconder. Por que Deus mandara que Elias se escondesse? Deus não poderia ter livrado Elias das mãos de Acabe ali naquele momento? Poderia, mas Deus tinha ainda alguns propósitos na vida de Elias. Deus tinha ainda a mostrar a Elias a sua providência e a mostrar ao povo ali daquela região, daquela época, daquele lugar, que quando Deus tem algo na vida de alguém, quando Deus esconde alguém, ninguém pode tocar, ninguém pode encontrar. E assim fez com Elias. A Bíblia nos diz que Acabe, ele determinou uma recompensa para a cabeça de Elias. Para quem desse alguma notícia sobre Elias, ele teria uma grande recompensa. Aquele que escondesse Elias, ele teria sua cabeça cortada. E ali encontramos agora como que alguém poderia ir de encontro à ordenança de Acabe e esconder Elias, ou então, mesmo que ele fosse ali para o ribeiro de Querite, ficasse escondido em algum local, alguma mata, para alguém levar-lhe comida, para alguém levar-lhe bebida. Quem é que iria ter a ousadia suficiente para poder levar-lhe o alimento? Então Deus, que tem a providência de tudo, ele diz: olha, Elias, vai ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado a corvos que te sustentem. Corvos, para quem não conhece, é da mesma família do urubu. Agora imagina, Deus enviando ali através de urubu, mandando que ele pegasse a carne e levasse para o profeta. Deus, queridos, ele tem os seus propósitos, e muitas vezes nós achamos que a providência ela vem de alguém que nós conhecemos, nós achamos que a providência ela vem de alguma coisa mais fácil, nós achamos que a providência de Deus ela vem de uma forma que nós possamos raciocinar. Não é desta forma que vem, é desta forma que é certo, é por esse meio que é certo. Mas Deus, com seus propósitos, ele envia a sua providência naquilo que nós achamos impossível. Deus disse a Elias que tinha preparado corvos para sustentá-lo ali naquele lugar, e a Bíblia Sagrada nos diz que Elias fez conforme a palavra de Deus. Ou seja, o segredo aqui de Elias estava na obediência. Elias obedeceu a Deus sem pestanejar. Quando Deus disse a Elias: olha,
eu lhe enviarei para o ribeiro de Querite, vai para o ribeiro de Querite, beberás ali da sua água. Elias não questionou com Deus, mas Senhor, como é que eu vou ficar ali naquele lugar? As pessoas vão me encontrar, Senhor, naquele lugar, realmente os corvos virão? Não, irmãos, ele não questionou com Deus. Muitas vezes nós nos questionamos, e por conta desses questionamentos, às vezes a bênção não chega, às vezes não recebemos a bênção, não recebemos a vitória. Deus não entra com providência por conta da nossa dúvida, da dúvida que nós colocamos em nosso coração. O pastor citou aqui um versículo: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível. Impossível. Se Elias não tivesse fé na providência de Deus, ele não teria ido. Ele teria dito: Senhor, eu vou ficar aqui mesmo na beira da cidade, na beira aqui, porque aqui é mais fácil de eu conseguir comida. Mas não, irmãos, ele não questionou com Deus. Quantas vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente começa a questionar com Deus: mas Senhor, por que isso? Senhor, por que esta provação? Senhor, por que a situação difícil? Senhor, eu sou teu servo, e por que isto abate sobre a minha vida? E nós às vezes temos esse costume de questionar com Deus as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não deposita, irmãos, a fé em Deus. O que é a fé? A Bíblia diz que a fé é aquilo que a gente não está vendo, a gente já está crendo que a gente recebeu. Isso é que é fé. Você não vê, se você vê, já não é mais fé, você está crendo por vista. Mas você precisa crer sem ver. É isso que é fé, como que já recebeu. E a Bíblia Sagrada nos diz que Elias, ele foi ao ribeiro de Querite, e conforme a palavra do Senhor, porque Deus, irmãos, ele não titubeia na sua palavra. Se ele diz é, se ele diz não é, não é. E Deus disse: olha, eu irei te sustentar, eu já ordenei. Ele não diz: olha, eu vou ordenar a corvos, não, eu já ordenei. Quem sabe nesta noite Deus já ordenou para que você receba aquilo que você tanto almeja, que você tanto ora, que você muitas vezes chora diante de Deus. Quem sabe nesta noite Deus não já determinou de lá dos altos céus a sua vitória. Mas pastor, eu tenho orado e nada acontece. Pastor, eu tenho orado e as coisas parecem que não saem do lugar, não se movem do lugar. Olha, queridos, Daniel dobrou os teus joelhos, e a Bíblia Sagrada nos diz que imediatamente Deus enviou a resposta da tua oração. Mas a resposta chegou até Daniel? Não chegou até Daniel logo. A Bíblia nos diz que nos altos céus, ali nos ares, o anjo que vinha trazendo ali já a resposta para Daniel foi impedido de chegar até ele. Ele precisou permanecer ali 3 semanas de oração, joelhos dobrados, orando, buscando. E quando o anjo chegou, ele se encontrava orando. O anjo bateu nele e disse: olha, desde o primeiro momento que aplicaste o teu coração, aleluia, Deus enviou a tua resposta. Muitas vezes, irmãos, a gente está achando que está demorando, mas aí nos ares há uma guerra espiritual para que a tua vitória não chegue, para que a tua bênção não chegue. É necessário que a gente redobre mais a oração, é necessário que a gente não desista, persista, insista, e Deus vai nos dar a vitória. O anjo vem para entregar a tua bênção, a tua vitória. Às vezes está sendo impedido de chegar. É uma guerra espiritual. A gente não vê, irmãos, com os nossos olhos carnais esta guerra, mas a batalha é ferrenha para que a gente não consiga alcançar a vitória, porque nós alcançando a vitória, a nossa fé cresce. E não é plano do inimigo que a nossa fé cresça. Certo é que Elias estava ali. Eu quero crer que ali agora ele descansou,
deitava, quem sabe, ali nas últimas sombrinhas que ainda restavam ali à beira do Querite, porque tinha água, então as aves se alimentavam ali da água, então tinha sombra ainda, ficavam verdes as suas folhagens. E quem sabe, Elias deitava ali numa sombra daquela, ficava só esperando a providência de Deus. Tem pessoas, irmãos, que querem deitar à sombra, porque Deus disse que ia dar vitória, Deus disse que ia dar uma bênção, Deus disse que iria determinar, ou já tinha determinado algo sobre a sua vida, e ele quer sentar na sombra e ficar aguardando. Aleluia. Queridos, Elias estava ali, mas Deus determinou que ele fosse para ali e ali ficasse escondido. Será que quando Deus prometeu que iria te dar vitória, foi para você cruzar os braços? Foi para você dizer: não, Deus já vai me dar, eu agora cruzo os braços, fico aqui, não preciso fazer mais nada? Quando a Bíblia diz para descansar no Senhor, irmãos, não é deitar e dormir, não. Descansar no Senhor é só ter a certeza, não se preocupar mais, porque Deus vai dar a vitória. Elias estava ali, e de repente nos diz a Bíblia Sagrada, que um determinado dia, como não chovia, o ribeiro secou. Quantas vezes a gente acha que está na bênção? Um determinado dia, eu conversando com o pastor, e ele me disse: olha, pastor, eu estou no melhor da minha vida, no melhor da minha vida. Queridos, a gente precisa ter cuidado quando a gente acha que está no melhor da nossa vida, porque a gente deita, folga, relaxa, a gente deixa de vigiar. Quando a gente acha que está no melhor da nossa vida, muitas vezes a gente deixa até de buscar a Deus, esquece. Queridos, precisamos ter cuidado, porque com a bênção, com a bonança, vem o relaxamento. Quem sabe, Elias estava ali, dia após dia, tomando água, alimentando-se, e talvez ele não tenha nem notado que a fonte foi secando, e um belo dia chega ele, e a fonte secou. Muitas vezes, como Deus fechara ali aquela porta para Elias, Ele pode nos fechar uma porta de emprego, algo que a gente estava confiando naquilo ali. Deus às vezes pode fechar algo que a gente tinha certeza. Deus às vezes pode permitir o fechamento, ou não fechar, mas permitir que aquela porta se feche. Mas quando estamos na presença de Deus, irmãos, Elias estava obedecendo a Deus, ele estava ali porque estava obedecendo ao Senhor. Quando estamos na obediência de Deus, a gente não precisa se preocupar, porque uma porta se fecha, mas outra se abre. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Deus vai providenciar outra porta, irmão. Deus vai providenciar outro emprego. Às vezes Deus fecha ou permite que uma porta se feche, porque a gente se acomodou muito naquela porta, ali naquele descanso, descansou, folgou, se acomodou demais ali naquele lugar, e às vezes não quer sair. Deus tem outros planos para a gente, e a gente está tão folgado ali onde está tão relaxado, que não quer mais fazer as coisas para Deus, não quer mais fazer a obra do Senhor, e às vezes aquela porta se fecha. Quando aquela porta se fecha, a gente passa a buscar um pouco mais, e é nesse buscar um pouco mais que Deus abre outras portas. E a Bíblia Sagrada nos diz que Deus então, Ele diz: olha, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 25, diz que em Israel havia muitas viúvas.
sabedor da história que em Israel havia muitas viúvas. Nós sabemos que pela lei de Deus as pessoas teriam que alimentar os seus profetas, as suas viúvas, os seus órfãos. Agora Deus pega Elias e envia Elias para a terra de Jezabel, a uma mulher viúva que não servia ao Deus de Israel. E Deus envia agora Elias para aquele lugar, muitos quilômetros de andada pela frente. Poderia mais uma vez ter questionado com Deus, ter reclamado com Deus, mas não, irmãos. Elias simplesmente levantou-se e foi a jornada, longa jornada, mas ele foi a jornada. Será que nós temos a disposição de obedecer a Deus desta forma? Olha, vai pelo deserto, que no final do deserto eu enviarei ali, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Será que a nossa fé ela chega para isso? Será que se hoje você estivesse desempregado, e tem muitas pessoas desempregadas, eu creio, nos ouvindo nesta noite, e Deus então lhe enviasse alguém também desempregado, e dissesse: olha, vai lá, que eu já ordenei aquela pessoa, e através dela você vai conseguir um emprego. Foi mais ou menos o que Deus fez com Elias. A terra já estava sem chover, as pessoas já estavam passando fome. Agora imagina, Deus envia Elias para uma mulher que não era da sua descendência, para uma mulher que não servia a Deus, uma mulher viúva. E quando Elias chega, nós podemos entender que aquela mulher, além de ser uma mulher viúva, além de ser uma mulher de outra nação, da nação de Jezabel, que não era uma nação que servia a Deus, ela ainda estava sem alimento, e além de estar sem alimento, também não tinha esperança nenhuma, porque quando Elias chega, e Elias conhece aquela mulher como sendo uma mulher viúva, a Bíblia nos diz que Elias primeiramente pediu água. Mas por que, irmãos, Elias pediu água para aquela mulher? Se Deus já tinha ordenado uma mulher viúva que sustentasse a ele, ele poderia simplesmente chegar lá e dizer: olha, eu sou o profeta que Deus te ordenou para que tu me sustentasses. Poderia. E por que Elias não fez? Queridos, Elias primeiramente, ele foi ver se aquela mulher era uma mulher hospitaleira. Como, pastor? Ele pediu água, e aquela mulher deixou ali de catar os seus cavacos, deixou os seus alfazeres e foi para poder servir-lhe. Foi pegar a água. Será que nós somos hospitaleiros, mesmo com aqueles que não confessam ou não professam a mesma fé que nós? Aquela mulher foi pegar água. Eu creio que ela conheceu que ele era o homem de Deus, que ele era o profeta de Deus, mas ela sabia que não era o mesmo Deus que ela servia. Então ele pede ela: olha, vai, me dê alguma coisa para comer, um bocado de pão. E aquela mulher disse: olha, vive o seu Deus. Ela sabia que Elias tinha Deus, ela sabia que Elias era um profeta do Senhor. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Vou fazer um bolo para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. Ou seja, aquela mulher não tinha mais perspectiva de vida, não tinha mais esperança. Muitas vezes, irmãos, a vida nos leva a uma determinada situação em que as nossas esperanças se esvaem, em que as nossas esperanças acabam, a nossa fé parece que não tem mais, e a vida nos empurra a uma situação
de desespero. Era a situação que aquela mulher estava ali vivendo. Não tinha mais esperança. Eu vou fazer ali um alimento, vou comer com meu filho e vamos esperar a morte. Elias vira-se para aquela mulher e disse: olha, vai, faze conforme a tua palavra, mas traze primeiro para mim. Traze primeiro para mim. E aqui eu aprendo, irmãos, uma primícia que diz a Bíblia Sagrada, que nós precisamos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos dar primazia a Deus de tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida precisamos dar primazia a Deus. É o nosso tempo, a primazia é de Deus. A nossa vida financeira, a primazia é de Deus. Tudo que nós façamos, a Bíblia Sagrada nos diz que quando a gente trabalha, ou para o crente ou para o ímpio, a gente faça não como que para ele, para o nosso patrão, mas como que para o Senhor. Como que para o Senhor. E aqui eu aprendo, aquela mulher, mesmo não sendo crente, mesmo aquela mulher não servindo o Deus de Israel, ela decidiu, porque foi uma decisão, irmãos, ela decidiu dar primazia da sua vida, da sua casa para Deus. Ela decidiu também crer. Ela decidiu crer. Ela decidiu obedecer. Elias, ele já tinha decidido obedecer ao Senhor. Ele estava obedecendo a Deus. Agora vemos aquela mulher que não servia a Deus de Israel, decidido também obedecer a Deus através do seu profeta. Ela fez conforme a palavra do profeta, e o profeta acrescentou ainda dizendo: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Quando nós decidimos, irmãos, ser obedientes a Deus com a nossa fé, Deus entra com providência sobre toda a nossa vida. Deus entra com providência sobre toda a nossa vida. Agora, primeiramente, a gente precisa dar primazia a Deus. Primazia a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aquela mulher assim o fez. E de repente, nos diz a Bíblia Sagrada que o tempo passa. Um determinado dia, versículo 17, diz que o filho daquela mulher adoeceu, a doença se agravou e aquele jovem veio a morrer. Muitas vezes Deus, Ele dá uma bênção na nossa vida. A gente descansa tanto naquela bênção, a gente descansa tanto naquela bênção, que esquece do resto, esquece do demais. Queridos, Deus aqui está nos ensinando com esta palavra, que Deus tem bênção, mas Ele tem ainda uma bênção maior. Deus tem ainda uma bênção maior. A gente não pode ser abençoado por Deus e esquecer-se. Não, essa bênção já está bom. Não, queridos. Mas pastor, você está falando tanto de bênção hoje. Mas a bênção vem através da obediência, através da fé, através do obedecer. E o filho daquela mulher morreu. Aquela mulher então foi até o profeta, o homem de Deus, e disse: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Colocou o homem de Deus em aperto agora nesse momento. Mas ele pegou o menino nos seus braços, apresentou aquele jovem a Deus, pediu a Deus que restaurasse a vida daquele jovem, devolvesse a vida daquele jovem. Queridos,
Quando tem um crente na presença de Deus e ele ora com fé, Deus entra com providência nas causas impossíveis para a nossa vida. Observe, primeiramente Deus usou corvos para alimentar o seu servo, usou uma viúva sem condições para alimentar o seu servo. Agora observamos Deus usando o seu servo para devolver a vida àquele jovem. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ou o Senhor Jesus, nos deu poder sobre esta terra para pisar em serpentes, escorpiões, alguma coisa mortífera, se bebermos, não nos fará dano algum, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. É preciso que a gente creia, creia e tome posse desta bênção. Elias, irmãos, a Bíblia diz que ele era homem sujeito como nós somos, a todas as coisas, tentações, tudo mais, como nós somos. Mas ele orou para que não chovesse, não choveu. Orou para que o filho daquela mulher retornasse à vida, e ele retornou à vida. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, que Deus já lhe deu poder. Deus já lhe deu poder. Coloque a fé em ação. Coloque a fé em ação. E creia tão somente que orando, a providência de Deus desce e você recebe a vitória. Deus te abençoe em nome de Jesus.